Atenção, gestor, você precisa de dicas para não errar na aplicação da 14133. Então, se eu fosse você, eu não saía deste vídeo, pois este vídeo é especialmente para você, com ela que não é a primeira vez que passa aqui. O currículo vai aparecer na tela e eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. É advogada com mais de 10 anos de atuação na administração pública, especialmente na assessoria jurídica aos processos licitatórios. Especialista em licitações e contratos pela Escola Mineira de Direito, é consultora sênior da 11E Soluções em Licitação e foi presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Juiz de Fora. Seja muito bem-vinda, mais uma vez, aqui no Boletim Diário, a professora Thaís Dias. Oi, Ricardo, tudo bem? Grande prazer estar aqui hoje com você novamente nesse bate-papo. Já se passaram 2 anos aí, né, do nosso primeiro encontro, e é um grande prazer estar aqui novamente na Forset, nesse espaço tão enriquecedor que traz tantas novidades, tantas orientações importantes aí, tanto para os gestores quanto para os fornecedores. Então, uma alegria estar aqui novamente contribuindo aí com vocês. O mesmo eu digo, professora, obrigado. E aqui a gente sempre fala, né? Quando é bom, a gente traz de volta. Então eu quero agradecer mais uma vez aí o seu tempo, a sua disponibilidade e, claro, por trazer um tema que é cobrança de muitos aqui que a gente recebe, né? Muitos directs aqui, e eu acabo sempre falando, calma que vai chegar a sua vez, que é a vez do gestor. Muitas vezes eles falam assim, né? Vocês gravam só para o fornecedor, sempre para o fornecedor. E ó, este vídeo hoje, ele é específico aí para você, gestor. E claro, você, fornecedor, pegue as dicas aí para que você possa também se atentar aí à hora de participar de uma licitação. Professor, então, sem mais delongas, eu agradeço o tema, né? 5 pontos cruciais aí para não errar na aplicação da Lei 14.133. Então, vamos do início aí, professora. Vamos falar um pouquinho da fase inicial ali, da fase do planejamento? Por favor, professora, o espaço é todo seu. Muito obrigada, Ricardo. Então vamos lá. Eu escolhi 5 pontos cruciais que merecem uma atenção do gestor público na aplicação da Lei 14.133. O primeiro deles está ligado à fase de planejamento, que é exatamente esse planejamento robusto. O planejamento ele veio muito forte, ele teve um enfoque muito grande, um destaque muito grande com a nova lei de licitações. E nessa etapa a gente tem a elaboração e a construção de vários documentos. Documentos que alguns já existiam antes na esfera federal e outros que tomaram tiveram um destaque muito maior e foram apresentados com a nova lei de licitações. E o primeiro instrumento que eu gostaria de destacar aqui com vocês é o estudo técnico preliminar. Esse documento que é tão importante que exige um esforço grande dos servidores envolvidos na etapa do planejamento, mas ele dita muito o êxito da contratação. E ele vai trabalhar com o problema que vai ser resolvido, ele vai trabalhar com as soluções que estão disponíveis no mercado, quais são os riscos que interferem naquela contratação. Então, é um documento que, se bem elaborado, ele tem o intuito de proteger o gestor público. Então, assim, já me deparei com alguns questionamentos. Mas é mais um documento. Mas é mais um esforço que a gente vai precisar fazer. O processo vai ficar um pouco mais moroso. E eu vejo o contrário em relação a isso. De fato, é mais um documento, mas, ao mesmo tempo, é ele que vai ditar o resultado dessa licitação, porque quando a gente compra, a gente não quer simplesmente um produto sem qualidade, a gente quer, de fato, ou uma prestação de serviço, né? Nós queremos, de fato, enquanto órgão público, um resultado que, de fato, vai satisfazer aquela demanda que está sendo colocada. Então, é o estudo técnico preliminar que vai trazer, que vai permitir chegar a essa solução que vai evitar contratações desvantajosas aí para o órgão público.
Então, assim, uma coisa que eu gostaria uma dica, invista tempo, invista atenção nesse documento. Sabemos aí da rotina dos órgãos públicos, né, das grandes demandas, né, da carência de pessoal, mas é um documento que ele vai ditar muito o sucesso da compra que vai ser realizada. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é esse planejamento robusto dentro desse planejamento para o estudo técnico preliminar. Tem um outro ponto também que eu destaquei aqui com vocês, que é muito importante na aplicação da nova lei, que é a definição clara dos papéis, né, dos servidores. É aquele quem é que faz o quê? Quais são as responsabilidades que vão estar, que vão ser necessárias, de esforços que serão empreendidos por pessoas específicas. Então, por exemplo, eu vou ter a figura do agente de contratação, eu tenho dos fiscais e gestores do contrato, eu vou precisar da comissão de contratação, eu vou precisar da atuação até mesmo do setor jurídico. Então, assim, essas pessoas, essas ações que vão ser implementadas, elas precisam estar muito bem delineadas. E isso vai muito ao encontro do princípio da segregação de funções, que está previsto lá na 14.133, no seu artigo 5º. Ele veio agora destacado muito forte também na nova lei de licitações, onde cada pessoa, né, cada servidor vai ter o seu papel, e esse papel vai estar alinhado com aquela atividade que vai estar sendo exercida naquele momento. Então, por exemplo, nós temos um decreto federal, que é o 11.246 de 2022, que ele regulamenta as atribuições de cada uma dessas figuras, do agente de contratação, dos fiscais, dos gestores, da comissão de contratação, e nesse sentido é da mais extrema relevância que o próprio órgão, ele regulamente as atribuições de cada um dessas pessoas, desses servidores, para que haja um conforto maior e mesmo que as atribuições que elas possam ficar mais definidas. Então, outro ponto importante da nova lei, um segundo que eu destaquei aqui, seria o papel de cada agente que vai atuar naquela compra pública que vai ser realizada, naquela contratação pública. Eu acho que é até importante, porque eu vejo que quando fala aqui na segregação de funções, eu sinto que o gestor, principalmente quem está chegando agora, né, ele tem aquele receio, né? Como eu vou criar, principalmente o do pequeno município, talvez deixar uma dica para esse público aqui é imprescindível. Mas antes, eu vou pedir para você que está acompanhando aqui este vídeo, para que não deixe também de seguir a professora. Está aparecendo aqui o Instagram dela, ela distribui muito conteúdo para todos nós. Você está gostando desse vídeo? Você tem aí alguma dúvida? Que tal já colocar aqui nos comentários? Comente aqui qual é a sua dúvida. Você concorda com o que a professora está falando? Ou melhor, quer enviar aqui algo que está acontecendo aí no seu município? Tem alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários que nós fazemos chegar aí até a professora, né? Então não deixe de comentar, de curtir e, claro, compartilhe esse conteúdo. Todo mundo tem um grupo do WhatsApp aí relacionado ao tema licitações públicas. Então faça este vídeo correr aí. A professora Thaís tem muito conhecimento aí neste segmento, então você pode e deve compartilhar esse conteúdo. Professora, me perdoe eu interrompê-la aqui, mas é que um conteúdo como esse a gente não pode deixar morrer, ficar só aqui, não. O pessoal tem que compartilhar isso daí também. Então vamos lá, que dica que você dá, professora, para este gestor que está chegando agora? Ele recentemente foi empossado aí, né? Está chegando aqui nesse universo das licitações, uma nova lei, né? Que dica que você pode deixar para ele? Por favor, professora. Ricardo, a primeira dica que eu dou em relação a isso é a regulamentação. Porque, assim, nós sabemos que existe essa regulamentação na esfera federal, que ela é até muito rica, e ela pode servir de embasamento para que outros órgãos públicos criem o seu próprio regulamento. Porque, assim, nós sabemos que as realidades, elas são muito diferentes. A realidade municipal, por exemplo, que é a que eu convivo, ela é muito diferente da esfera federal.
Então, assim, é muito importante que o município regulamente, que ele defina os papéis, isso reduz falhas. Uma outra coisa também que eu vejo que é muito importante, além do regulamento, é quando eu vou fazer as escolhas, eu indicar pessoas, né, indicar profissionais, servidores que sejam qualificados para aquela função. Em relação a isso, por exemplo, nós temos na atuação dos fiscais de contratos, eu não posso colocar, por exemplo, indicar um profissional, um servidor, para fazer uma fiscalização de contratos se ele não tem o menor conhecimento de um determinado objeto. Não que ele não possa apresentar uma negativa em relação a essa determinação, porque ele não pode, mas ao mesmo tempo ele precisa ser munido de qualificação, de conhecimento, para que ele possa desempenhar um bom papel aí, um papel que se espera dele. Então, assim, são duas questões muito primordiais que eu vejo. O primeiro deles é o regulamento, e o segundo é essa escolha que seja realizada com profissionais que tenham uma qualificação, que já conheçam desse universo das licitações públicas, que tenham minimamente algum contato, né, nesse universo, porque fica muito mais fácil e aí depois promover continuamente capacitação. É um terceiro ponto que eu vejo também em relação a isso. Ainda que haja essa definição, né, desses papéis, dessas indicações, dessas pessoas responsáveis, é da mais extrema importância que haja uma capacitação dessas pessoas também, né? Eu não posso simplesmente colocar uma pessoa, jogar uma pessoa lá para que ela desempenhe aquele papel sem também municiar ela de informação, de conhecimento. Então, são três situações aí que eu vejo que são muito relevantes. O gestor público, na minha opinião, ele deve sempre investir em capacitação pública em relação a todos, né, todos os ramos aí que envolvem as contratações públicas. É isso aí, professora. Você, gestor que está acompanhando aqui este vídeo, de repente, ó, pega esse cortezinho, envia aí para quem você eventualmente, né, deseja aí, que não acredita aí na capacitação, a importância, né, da gente se atualizar aí com relação à legislação de licitação. E, claro, preste atenção aí, porque agora o tema vai começar a esquentar ainda mais. Professora, contratação direta, né? Eu sei que esse é o calcanhar aí de vários gestores aí, principalmente quando fala dessa responsabilidade solidária, né? Então, você que está acompanhando, ó, preste atenção, já prepara aí papel, caneta, suas anotações aí, porque vem dica boa por aí. Por favor, professora, vamos falar sobre esse tema aí. O terceiro ponto que eu separei aqui para poder destacar, que eu destaco com vocês, é a contratação direta, que são as dispensas e as inexigibilidades de licitação. A nova lei, ela trouxe um procedimento muito mais claro, a meu ver, em relação a essa instrução dos processos. Inclusive, um certo conforto, né, entre aspas, principalmente para os entes públicos municipais em relação à possibilidade de dispensa pelo valor, por exemplo. Mas isso, ao mesmo tempo, quando há uma opção pela escolha da contratação direta, em detrimento de uma licitação, por exemplo, o processo ele tem que estar muito bem instruído também. Eu preciso observar todos aqueles requisitos que estão previstos lá no artigo 72 da 14.133 e deixar o processo totalmente regulamentado, totalmente instruído, passo a passo, ali, obedecendo aquele checklist que foi apontado ali no artigo 72. Então, assim, da mais extrema relevância que, ainda que eu opte, né, pela contratação direta, que eu tenha esse respaldo na lei, seja ela via dispensa, seja ela por inexigibilidade, mas que eu também tenha esse cuidado na instrução do processo, né? Senão, o que pode caracterizar aí, principalmente o artigo 73, ele fala isso, ele pode gerar uma responsabilização. Por exemplo, numa contratação emergencial que é realizada e que foi configurada, que não se tomou uma providência a tempo e modo, e por conta disso gerou uma emergência, isso pode gerar uma responsabilização também. Então, assim, muito cuidado nas dispensas, nas inexigibilidades, observar
todo aquele procedimento, todo aquele rito que está previsto lá na 14.133. Porque senão a gente pode ter um prejuízo, o órgão público, né, pode ter um prejuízo e isso pode gerar uma responsabilização do agente também, principalmente se for configurado aí que ele agiu com dolo, que ele agiu com erro grosseiro, que ele não tomou, que houve uma contratação mal feita, que ele não tomou as medidas que se esperavam dele a tempo e modo. Professora, esse é um tema, já aproveitando, né, que você já puxou aí o assunto, porque eu vejo que talvez é o temor de todos os gestores aí, né? Então é a responsabilidade aí do agente público. Se você pudesse falar um pouquinho mais também sobre isso, porque eu tenho certeza que aí tanto faz o tempo, né, que a pessoa é o agente de contratações, que ele atua ali como gestor público, mas esse é um receio de todos, né, a responsabilização. Então vamos explorar um pouquinho mais esse tema também, professora, por favor. Certo, Ricardo. O que acontece muito também que eu vejo, né? Nesses processos de contratação direta, por exemplo, quando se opta por uma dispensa pelo valor, por exemplo, uma dispensa eletrônica, o processo ele acaba sendo um pouco mais célere, porque o prazo de publicação, por exemplo, de 3 dias úteis é bem mais reduzido do que um pregão, por exemplo, ou mesmo quando não se realiza uma dispensa eletrônica, ele acaba sendo um pouco mais célere. Mas, ao mesmo tempo, muitas das vezes, o processo ele deixa de observar exatamente aquele checklist que está apontado lá, apresentado no artigo 72. Por exemplo, às vezes falta uma justificativa de um preço, às vezes falta uma justificativa da escolha daquele fornecedor, falta um parecer jurídico naquele processo, às vezes acontece de um processo de inexigibilidade não ficar configurado, que não há viabilidade de competição ali, ou seja, deixa de observar que não há essa possibilidade, ou seja, a inviabilidade de competição. Então, são situações que às vezes está faltando um termo de referência dentro daquele processo de contratação. Então, assim, são documentos, são etapas que ainda assim, nesses processos, eu preciso observar. Eu preciso, por exemplo, numa inexigibilidade de contratação, eu preciso deixar claro, por exemplo, se for de um equipamento, se for de um determinado software, eu preciso me certificar em relação à exclusividade daquele produto, por exemplo, quando a escolha ela é nesse sentido lá pelo artigo 75, inciso 1. Então, essas informações elas têm que estar muito claras lá dentro do processo de contratação que vai ser realizado. E outra coisa também, né, muito importante, se publicar aquele aviso da dispensa, publicar o extrato daquele contrato, né, no PNCP, no site oficial do órgão, no diário oficial do órgão, não é essencial se observar aí a mais ampla publicidade, deixar isso muito claro, observar esse requisito também que está previsto lá na 14.133. Perfeito, professora, você falando aí do PNCP, já podemos talvez encaixar aqui, né? Já caminhando para o final aqui do nosso encontro, mas quando falamos aí de controle, transparência, né? Se você pudesse falar, talvez com o gestor aí, o que a gente tem disponível, que dicas que você traz para ele com relação a isso daí? Governança e transparência. Por favor, professora. Só para pegar um gancho, Ricardo, no quarto ponto que eu coloquei, que foi a responsabilidade do agente por erro grosseiro, uma coisa a ser destacada também é sobre a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela também está prevista e reforçada lá no artigo 5º da nova lei, sobre essa responsabilização do agente por erro grosseiro ou mesmo por dolo. E agora, falando sobre um pouquinho da transparência, né, da governança da transparência, a nova lei, ela nos trouxe 3 linhas de defesa, né? Nós temos na primeira linha, nós temos na primeira linha os agentes de contratação, nós temos na segunda linha lá
o jurídico e o controle interno, nós temos também os tribunais de contas, né, como terceira linha, e um grande instrumento de governança e de transparência é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é esse site oficial, esse grande site oficial que concentra todas as informações do órgão em relação aos seus atos. E nós temos várias possibilidades de publicação, vários atos que são passíveis e que são necessários de serem publicados lá no PNCP, como, por exemplo, plano de contratação anual, os editais de licitação, os documentos da etapa preparatória também. Então, assim, da mais extrema relevância o papel do PNCP. E o PNCP, hoje em dia, ele serve de guia até mesmo para os fornecedores nas licitações, né? Eles podem vir a ter esse conhecimento de quais as intenções, de quais as publicações que os órgãos públicos realizam e verificar o que tem mais pertinência com o seu objeto para que aquilo ele possa investir em oportunidade para ele mesmo. E até para a administração também, como uma ferramenta de pesquisa de preços em relação aos seus editais, em relação às suas compras, para poder embasar o preço estimado aí dos seus editais. Então, é o grande instrumento de transparência aí. Professora, quero já, caminhando aqui para o nosso final, né, agradecer aí, se você eventualmente está chegando aqui a primeira vez, está acompanhando aí pelo Instagram, pelas redes sociais da professora, também não deixe de seguir a Forset, @licitaforset, a gente distribui vários e vários conteúdos, procuramos aí especialistas dos mais diversos temas relacionados às contratações públicas, né? Então não deixe de nos acompanhar. Você tem aí alguma dica? Ficou faltando algo? Quer saber sobre algum tema? Coloque aqui nos comentários também, que teremos o maior prazer em responder aí a sua solicitação. Professora, quero agradecer já em nome de toda a família Forset, seu tempo, sua disponibilidade, se possível, né, que você faça aí as suas considerações finais, para depois eu encerrar aqui o nosso bate-papo. Ricardo, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, por essa acolhida. Muito obrigada a toda a equipe da Forset. Aqui eu já estou me sentindo em casa já. Então, esse espaço que é tão rico, que permite essa troca tão produtiva. Bom, para encerrar, o que eu tenho a dizer é esse cuidado, né, que o gestor público ele precisa ter em relação à aplicação da 14.133, seja nas suas compras diretas, seja nas modalidades licitatórias, que ele observe o Portal Nacional de Contratação Pública como como uma via necessária de transparência para os seus atos, que ele invista em capacitação dos seus agentes, que ele regulamente a nova lei naquilo que, né, ainda não se tem um regulamento, que ainda não se consiga trabalhar com garantia, com assertividade. Então, é isso, basicamente é isso. Professora, quero agradecer aí em nome de toda a família Forset, o seu tempo, a sua disponibilidade. Esse conteúdo foi sensacional. Se você ficou ainda com alguma dúvida, o @ da professora vai aparecer aqui, ó. Mais uma vez, para que você possa entrar em contato com a professora. Essa é a segunda participação dela e com certeza não é a última. Professora, agradeço mais uma vez e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora! Tchau, Ricardo. Obrigada.